Welkom. Bem-vindo. É muito bom ver muitas pessoas conhecidas e pessoas novas. Trabalharemos juntos nos próximos 4 dias para aprofundar e trocar nosso conhecimento teosófico. Esse ano, o ITC realizará sua conferência por Zoom pela segunda vez, devido à pandemia de Covid, mas temos visto que o Zoom se tornou uma ferramenta adorada na comunidade teosófica durante o ano passado. Muito compreensivelmente, o Zoom proporciona uma comunicação fácil e barata. A reunião pessoalmente é, naturalmente, melhor, mas requer mais esforço em tempo e dinheiro. O Zoom é uma excelente alternativa. Esse ano, estamos tentando realizar a conferência em 3 idiomas, inglês, português e espanhol. Trabalhar em mais idiomas exige mais esforço em termos de tecnologia e mão de obra. Para dar igual atenção aos nossos subtemas, prolongamos nossa conferência por um dia para que cada subtema tenha um dia inteiro e tenha uma introdução e oficina apropriada. O tema principal é muito desafiador. Uma mente abraçando o universo. Uma expressão que você pode encontrar na obra-prima de Blavatsky e a doutrina secreta. Este tema é um desafio. Além das palavras de boas-vindas e abertura, é sempre uma excelente oportunidade para dizer algo sobre o próprio ITC. Porque a missão do ITC nem sempre é bem compreendida. Um comentário recorrente sobre os objetivos do ITC é que algumas pessoas pensam que eles são rígidos demais, restritivos demais, com princípios demais. Eles não são. São uma grande ajuda, uma boa ferramenta que se refere às nossas origens teosóficas, proporcionando assim uma plataforma neutra e suprapessoal para estudar e o intercâmbio. Conhecemos, por afirmar muito claramente como vemos isto. Qualquer sociedade ou organização teosófica deve guardar os direitos de seus membros, a liberdade de consciência, liberdade de pensamento, liberdade de expressão, que é também um direito universal para todos fora do mundo teosófico. Para nos desenvolvermos, precisamos de liberdade. O progresso só é feito pelo que investigamos a nós mesmos, pelo que provamos ser verdadeiro para nós mesmos, vivendo, não pelo que temos que acreditar. Acreditar não desenvolverá nossas faculdades interiores. Tornamos nossas qualidades de pensamento superiores mais fortes ao usá-las, como com os músculos. We make our high thinking qualities stronger by using them, like muscles. Para citar nossos propósitos, isto é, no slide, o que o ITC representa. Assume um ponto de vista muito claro que se reflete não apenas nos propósitos, mas também nos status e nas declarações. Se representamos o ITC em qualquer posição, devemos também estar dispostos a colocar os ideais do ITC acima de nossos ideais pessoais. Como oficiais, assumimos uma responsabilidade. Ninguém está forçando você a aceitar uma posição responsável em uma organização teosófica, mas quando você estiver, esperemos que você a cumpra. Ao se tornar um policial, espero que você obedeça à lei antes de tudo. Para nossas conferências, nossos propósitos são uma
base comum para trabalhar, para trocar ideias teosóficas, assim como os matemáticos têm seus axiomas, um conjunto de proposições sobre o qual toda a matemática se baseia, comprovadamente correta dentro do universo em que vivemos. Nós, teosofistas, temos como fundamentos as 3 proposições encontradas na doutrina secreta. Teoremas que são a base de todo o ensino teosófico. Tudo pode remontar a estas 3 proposições, que são muito grandiosas e mais desafiadoras que os axiomas dos matemáticos e qualquer outro teorema da ciência. Talvez eu possa ajudá-lo fazendo a pergunta: qual é a nossa posição? Qual é o valor do meu entendimento em relação à teosofia? Podemos formar isto como a afirmação. A teosofia não é um objetivo, mas um caminho. Isto precisa de mais explicações. Vou usar um símbolo, não sem perigo de usar um símbolo, mas se olharmos para ele com uma visão búdica, não uma visão intelectual, ele nos ajudará a entender o quadro geral. As 3 palavras-chave que eu vou mostrar agora, dessa tese que tenho a explicar, são teosofia, objetivo, caminho, estrada, modo. Vou tentar explicar a vocês. Vamos começar com teosofia. Teosofia não é igual a teosofia, mas teosofia é um subconjunto de teosofia. Teosofia é derivada do grego teosofia, sabedoria dos deuses. Existe alguma diferença entre teosofia e teosofia? Sim, existe. Em 1865, por iniciativa do mestre, com a ajuda do Blavatsky e outros, o impulso foi dado para dar novamente a conhecer a antiga sabedoria que havia perdido em grande parte no Ocidente. Um impulso muito grande. O impulso foi uma renascença, um renascimento no Ocidente daquela sabedoria universal, uma renascença muito maior do que a renascença italiana de 1400. Blavatsky declarou que este renascimento da sabedoria antiga foi um começo e, dependendo de como as pessoas recebem e processarão, mais será dado. Ela diz: muito mais se fez conhecido do que em milhares de anos antes. Esse impulso da sabedoria antiga trouxe à vida o que sabemos pelo nome de teosofia. Para que esse impulso tenha sucesso, esses pensamentos que ela trouxe devem ser mantidos vivos para que todos os reencarnantes subsequentes possam também ser inspirados por ele. A fim de manter esse pensamento vivo nas pessoas, precisamos de portadoras que mantenham esses pensamentos vivos, tão puros quanto possível. Se este pensamento não for mantido vivo, precisamos de novos impulsos, de mensageiros como Blavatsky e seus mestres para reativá-lo. E o que agora estamos aprendendo a atender, com grande dificuldade, o que temos aprendido é a nossa imagem dessa teosofia. Portanto, nossa imagem é uma imagem limitada da teosofia. E a teosofia é novamente uma representação limitada da teosofia, aquela grande sabedoria universal. Na carta do mestre Kudumi, baseada em uma conversa com o Mahachon, a carta começa assim:
A doutrina que proclamamos sendo a única verdadeira, deve, apoiada pelas provas que estamos dispostos a dar, triunfar no final, como qualquer outra verdade. Algumas pessoas obtêm um efeito asmático com essa declaração, tão direto, sem qualquer dúvida ou reserva. Portanto, o que recebemos em 1875 de Blavatsky e seus mestres faz parte dessa teosofia. Esta apresentação parcial é uma imensa sabedoria, da qual a própria Blavatsky também diz que faz parte do ensinamento total. Tenha em mente que a doutrina secreta lançou 2 volumes, em vez de 4. Limitado não significa incorreto. Primeiro, os ensinamentos simples. E quando estamos maduros, podemos entender a nuance adicional, mas virá. Maduro para receber mais significa compreendê-la. Podemos trabalhar com ela, aprofundar nossa compreensão e, acima de tudo, vivê-la, sendo ela. A teosofia é a base para todas as organizações teosóficas. Caso contrário, elas não se chamariam organizações teosóficas, que têm baseado suas atividades na apresentação de teosofia, como dado por Blavatsky e seus mestres. Mas, no decorrer dos últimos 140 anos, vemos-se desenvolver diferentes tradições teosóficas, todas filhas do impulso de 1865, que aos poucos, mas seguramente, acrescentaram suas próprias ênfases, razão pela qual eu mesmo prefiro a palavra teosofia em vez de teosofia, a indicar a fonte acima de tudo, de modo a excluir qualquer mal-entendido quanto ao que queremos dizer. Às vezes, isso também é referido pelo termo teosofia essencial, para apontar o mais claramente possível para aquele impulso de 1865, livre de qualquer interpretação, apresentado em sua forma original, conforme a revivemos. Outra palavra-chave na afirmação teosofia é que devemos prestar atenção é objetivo. A definição em dicionários de objetivo é o objeto para o qual um esforço é dirigido, um propósito. É um ponto no horizonte que queremos alcançar. Então, um objeto é limitado. Um objetivo pode ser alcançado. E quando for alcançado, o que então? O que vamos fazer quando tivermos alcançado o objetivo? Como obter um diploma e daí? Tirar um ano sabático, porque nós sabemos o que queremos. Um exemplo de objetivo é querer alcançar o nirvana, um período muito longo de devachan, descanso, é um objetivo, um ponto final. Pode muito bem ser que você queira alcançar algo e precise de um meio, de uma ferramenta. Você precisa dela para poder continuar. Por exemplo, você está dominando a técnica de ser capaz de dar uma boa palestra. Este é um meio de poder apresentar bem um assunto. Pode ser que a obtenção de um diploma tenha sido um meio, não o fim. E isso é exatamente o que eu gostaria de deixar claro. Mas nós, teosofistas, escutando a voz do silêncio, que nos aconselha a viver por compaixão, não estamos nos esforçando para alcançar o nirvana, nem para nos tornarmos mais sábios. Nosso objetivo de trabalhar é ajudar todos os nossos semelhantes a se libertarem do sofrimento. Tal propósito infinito tem mais a ver com seguir um caminho do que com tentar alcançar um objetivo. Consideramos o trabalho de Blavatsky e seus mestres como um
sinalizador no caminho que podemos seguir. Não é o objetivo que quando você tiver alcançado, você esteja lá. Considere-o como um começo, um ponto de partida, como uma direção a seguir. Os muitos exemplos que Blavatsky dá em sua obra-prima, A Doutrina Secreta, são muitas vezes exemplos com limite de tempo. Não se trata dos exemplos, mas da demonstração do princípio nesses muitos exemplos. E nossa tarefa é demonstrar esses princípios novamente com exemplos de nosso tempo. Uma sinalização, uma placa que aponta a direção, está ao longo de uma estrada. Ela aponta, não força. É a responsabilidade de cada um usar essa informação e seguir ou não. Seguir um caminho, uma estrada, é um curso de ação. Ir em uma direção, agir em linha. No mundo técnico, falamos de um vetor, uma força em uma direção. O uso do conceito do caminho como um símbolo para indicar uma determinada direção é muito popular na literatura teosófica e também fora dela. É usado em muitos lugares em A Voz do Silêncio. É muito valorizado. A revista de William Quine Church e Associados se chamou The Theosophical Path, o caminho teosófico. Mas também no Tao Te Ching de Lao Tse, Tao é traduzido como caminho, uma abstração para denotar o mais universal. Não pode ser limitado, pois, como diz Lao Tse, o Tao que pode ser nomeado não é o verdadeiro Tao. O mesmo problema é que nós, teosofistas, temos com a descrição da primeira proposição de A Doutrina Secreta, que também não pode ser capturado em um termo. Havia as mesmas sinalizações no passado e haverá as mesmas sinalizações no futuro. Apontado na mesma direção que o impulso de Blavatsky em 1875. O problema é que devemos aprender a lê-las. Se quisermos seguir as direções, temos que ajustar nossa bússola de acordo com elas para que não nos percamos entre duas sinalizações, reconhecendo a próxima. Continuar calibrando é muito importante. O impulso de 1875 indicou uma direção mental, fundamentado em muitas informações filosóficas e técnicas. É ver A Voz do Silêncio de Blavatsky, o cume no campo ético. Ela não mostra um objetivo final, mas uma escolha mental, uma direção, um desenvolvimento. Não é um ponto no horizonte, não é um objetivo final, mas uma direção em nossa evolução. Como ela coloca em poucas palavras, ser uma benção para a humanidade é o primeiro passo. O desenvolvimento posterior do impulso original de 1875 nunca contradirá o impulso inicial, mas o desenvolverá ainda mais e o esclarecerá. Uma verdade menor permanece sempre verdadeira. Nunca será tornada falsa por uma verdade maior. Ela pode ser expandida, elaborada por uma maior. Podemos ver a limitação, mas dentro da sua limitação ela permanece verdadeira. Verdades, como V maiúsculo, previamente descobertos permanecem verdadeiras e se tornam parte de uma verdade maior no crescimento da nossa compreensão. Quem nunca experimentou a releitura de um capítulo de A Doutrina Secreta após um período prolongado se torna mais clara. Se você já experimentou e pesquisou o que essa sabedoria universal é, e você se entusiasmou com ela e quer compartilhá-la com os outros, então você pode ser uma grande ajuda para os outros. Você se tornou um precursor, alguém que
pesquisou cuidadosamente o caminho e ajuda os outros a encontrá-lo também. Você indica a direção e se torna uma extensão dessa sinalização, um exemplo vivo da grande sinalização, sendo um precursor. Lembre-se, como a placa de sinalização indica o caminho e não força ninguém, sem dar sua cor. Ela fica ali, dia e noite. Enfrentamos o grande desafio de não pintar nossas próprias visões sobre a sinalização teosófica e fazer dela uma outra sinalização. A calibração contínua de nossa bússola é um pré-requisito. Nossos pontos de vista podem facilmente se tornar um dogma. A palavra dogma originalmente significa opinião, o que me parece correto. Portanto, não é universal, mas é a ponto de vista pessoal. Torna-se um problema somente quando começamos a impor nosso dogma aos outros. Daí a liberdade do outro está em perigo. As verdades devem ser apreendidas para si mesmo. O que é verdade? É uma coisa muito pessoal. Verdade é algo que não podemos obter dos outros. É algo que devemos descobrir por nós mesmos. Devemos construir, experimentar, desenvolvendo insights, experimentando e aplicando e vivendo a nós mesmos. Verdade nos dá visão. Descobertas científicas, conclusões que são apresentadas como verdade, ainda não são verdadeiras para nós. Na maioria das vezes, não somos capazes de fazer tais pesquisas e construir uma visão de forma apropriada. Na melhor das hipóteses, podemos aceitar os resultados. É como aceitar sob autoridade. Tudo que aceitamos sob a autoridade dos outros é fé. Podemos ter fé nos outros porque as afirmações da mesma fonte já foram experimentadas anteriormente como corretas. Mas uma experiência positiva ainda não é nossa, ainda se acredita sob fé. Verdades devem satisfazer todos os três aspectos do nosso ser, aspectos religiosos, filosóficos, científicos. Eles devem ser experimentados. As descobertas não devem apenas satisfazer nossas expectativas, elas também devem estar em harmonia com a sabedoria universal. A teosofia deve ser autodescoberta, o que significa crescimento, ou seja, o desenvolvimento, desenrolar das próprias capacidades. Não é difícil ter sua visão confirmada na extensa literatura teosófica, com alguma leitura seletiva, o que se encaixa em suas expectativas. Mas será que tentamos entender o significado do texto em seu contexto mais amplo e original? Não deve ser o que eu leio nisso, mas o que o texto diz e como se relaciona com os outros textos. Isto nem sempre é fácil com os escritos de Blavatsky. O mestre dela diz sobre seus escritos: a cauda vem bastante vezes antes da cabeça. Acordamos com expectativa uma conferência frutífera. É um estudo inspirador. O que Blavatsky começou em 1875, temos que estudar bem e torná-lo nosso. Temos que aplicar nós mesmos se podemos experimentar a verdade universal e o valor em nossas vidas. Só assim seremos precursores, portadores de tochas e podemos ser ativos na polinização cruzada. O que podemos esperar nos próximos dias? Até onde podemos combinar as peças do quebra-cabeça no grande quadro da sabedoria universal para tornar o quadro do geral cada vez mais visível e compreensível?
É assim que, fazendo nosso quadro maior, e nos tornaremos um melhor precursor, juntando nossas experiências e insights que ajudamos uns aos outros. E com isto, declaro aberto a conferência. Opened.